Estou convidando aqui os amigos da nossa Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estarem conosco para a nossa palestra pública de quinta-feira. Hoje, dia 13 de janeiro de 2022, e o tempo está passando, né? Inclemente, já estamos caminhando para a metade do mês de janeiro. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos fazer a leitura do preparo do livro Minutos de Sabedoria. Então, a nossa mensagem é a seguinte, é a mensagem número 3. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos conceda, Senhor, novas oportunidades em nossa caminhada, que possa nos auxiliar, nos enviando esses espíritos amigos, que nos inspiram, que nos ensinam esse evangelho abençoado, que cada um de nós possa, como nesse momento agora, aproveitar essa oportunidade para refletir sobre os ensinos profundos da Boa Nova. Que a tua paz, Senhor, possa habitar em nossos corações, que cada um de nós possa fazer a sua parte nesse trabalho de autoiluminação, mas também buscando sempre lembrar daqueles que mais necessitam, porque ninguém cresce sozinho, ninguém caminha sozinho. E nesse momento, Senhor, em que aqui estamos reunidos, quero te pedir, Pai, que por acréscimo de misericórdia, o Senhor estenda o seu amor, a sua proteção, a sua compaixão sobre todos aqueles nossos irmãos que nesse momento, em muitos estados do nosso país, estão sofrendo com as chuvas, estão sofrendo com os acidentes, né, os naturais, que têm ceifado a vida de muitos e também têm deixado muitos irmãos sem os seus lares, porque os desabamentos, os alagamentos têm sido constantes devido às chuvas. Nós sabemos que são fenômenos naturais, mas muitos dos nossos irmãos estão sendo atingidos. Então nós te pedimos, Senhor, que por acréscimo de misericórdia, socorra, ampare e console todos esses que se encontram atingidos por essas calamidades e também console todos aqueles nossos irmãos que por acaso tenham desencarnado devido a esses acidentes, a essas calamidades. E que todos nós possamos emitir as nossas vibrações, nossas preces para esses irmãos mais sofredores, mais carentes, que se encontram muito necessitados, Senhor. E assim, envolvidos por essas vibrações, essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, no bairro Morém, em Petrópolis. Na noite de hoje, vamos realizar nossa reunião pública e o nosso convidado é o nosso amigo Vandir Silva, que se encontra no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que diz: fora da caridade não há salvação, itens de 1 a 3, o de que precisa o Espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano. Vandir, a palavra está com você. Você tem até as 8h35, 20h35,
para fazer as suas reflexões. Que Deus o abençoe e o inspire. A todos nós. Bom, gente, boa noite para todos. Vamos caminhar juntos mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. Nós vamos ver em duas partes, que são bem distintas mesmo, aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho. Primeiro, aquela dos bois, das ovelhas e dos bodes. O que acontece? Nós precisamos dar uma olhada aqui com bastante cuidado, por quê? Porque vem o que ele nos diz, de que precisa o Espírito para ser salvo. O que ele faz? Ele separa em dois grupos, daqueles que, pela descrição, são pessoas que vivem praticando atos bons, e, do outro lado, aqueles que ainda, por desconhecimento, por ignorância, no sentido de ignorar mesmo, de não saber, não fazem isso e, ao contrário, se complicam mais ainda em suas caminhadas. Então, ele faz uma separação bem distinta entre esses dois grupos e diz que um deles, que a gente vendo a qualificação para eles chegar a esse ponto, vão para, digamos, uma situação muito boa. Por que muito boa? Porque em função das suas obras, em função da obra, você tem o resultado da produção. Em função da semeadura, você tem a colheita. E o primeiro grupo é aquele que semeou bem e vai colher bem. Então, esses vão fazer o quê? Vão ter o quê? Vão para a vida eterna. Agora, vejamos bem, nada no mundo, nada no universo nada no universo é imóvel a ponto de não precisar fazer mais nada. Pela descrição desse primeiro grupo, nós vemos que as pessoas praticam a caridade moral e a caridade material. Consequentemente, vamos refletir um pouquinho. Então, uma pessoa que faz isso, o que ela deve ter em seguida? Mais estímulo para continuar, através de mais trabalho que vão ser cometidos a ela ou a elas, de forma que vai trabalhar, vai ser co-criador na obra do Pai. Isso é muito bom, muito interessante. Agora, há o outro lado dos bodes, aqueles que não fazem nada disso, não praticam nada desse gesto visando um irmão, quem quer que seja ele, e esses, há um termo que vão para vida eterna. Não, meu Deus, sempre esqueço esse termo. Como é o termo? A vida eterna mesmo, exatamente. Então, vamos ver. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, nós vemos duas questões. A primeira, com os atributos da divindade. Deus é tudo que a gente pensa que é, porque nós não sabemos tudo, não sabemos de fato o que Deus é. E, cada vez mais, nós precisamos trabalhar para esse conhecimento de Deus ir aumentando em nossa caminhada. Além disso, nós temos uma coisa interessante. Nós estamos aqui para quê? Para ficarmos parados? E depois de ficarmos parados, ficarmos nas penas eternas? Qual teria o sentido da vida, da criação? Mas não é assim. Quando nós vamos ao Livro do Espírito, as perguntas 1 e 13, um dos atributos da divindade, e a 13 que detalha o que é Deus e como o pouco do nós conhecemos de Deus e dá as características disso. Além disso, nós temos nas questões aqui. Nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. E essa escala nos diz o quê? Nós fomos criados para crescermos. A escala espírita mostra as diversas categorias que nós pertencemos. Kardec nos esclarece, pelo que foi dito a ele, apresentado a ele pelos espíritos, que
nós estamos aqui para trabalhar nisso e temos uma gradação que também ele chama atenção para nós, que essa gradação vai em função de quem a cria. Desde que ela seja compatível com os ensinos de Jesus, os nomes são não tão relevantes assim. Aí, o que ocorre? A gente tem as categorias, dentro delas, as subdivisões, até a última, que é a primeira categoria, que é dos espíritos perfeitos. Essa é indivisível, porque nós não temos nem noção do que seja a perfeição. Haja vista a dificuldade que nós temos para seguir os ensinamentos de Jesus. E, depois disso, tem uma progressão. Então, se há uma progressão, e aí sabemos que há uma progressão depois que somos criados, simples, ignorantes, e somos imortais. Depois que nós somos criados, há uma progressão. Deus é bom, justo, misericordioso. Então, de alguma forma, nós vamos crescer. O que vai acontecer é que, em função do empenho, da dedicação, da comunhão com os ensinamentos e exemplos de Jesus, nós vamos andar mais rápido e vamos andar mais lentamente. Mas todos vamos... Imaginemos se fosse a vida eterna, não há mais jeito, é castigada, vida eterna. O que eu vou fazer? Qual será meu fim se eu não faço nada? Qual será meu fim se eu não posso crescer? Então, não é. E a escala espírita mostra exatamente isso para nós. Nós estamos aqui para crescer. E esse crescimento vai depender de quem? Da boa vontade, do livre-arbítrio, do esforço, da prática das virtudes, trabalhando todas elas, uma a uma, sabendo que cada vez que você conquista, entre aspas, você consegue se identificar com aquela virtude, há outras coisas de outras virtudes que você também começa a ter. Observemos o seguinte, nós estamos aqui, tem essa escala toda, nós vimos todas as classes, tudo. Agora, vamos ver o que acontece com Jesus. Ele é um espírito perfeito. Em relação ao que nós pensamos, ele não pode fazer nada, mas ele só pode. Esse estudo de hoje é um dos que mostra bastante isso. Ele só pode fazer. Então, não estaciona. Se não estaciona, vamos para o outro extremo. Aquele que não faz nada. O que ele vai fazer no final se nós não somos perecíveis, se nós não somos mortais? Vai ficar muito difícil saber isso. E Deus é bom, justo e misericordioso. Então, ele não criaria ninguém, nenhum espírito, para ser inútil a vida toda, praticar o mal a vida toda, se omitir na vida toda, não se melhorar a vida toda, não ajudar o seu próximo a vida toda. Qual seria o sentido dessa pena eterna? E aí nós damos uma passadinha no Céu e Inferno, ele mostra com diversos argumentos, inclusive é uma literatura muito vasta, além do Céu e Inferno, mostrando os argumentos a favor da pena eterna e contra a pena eterna. Por quê? Porque a pena eterna é, por exemplo, a negação de tudo o que foi colocado anteriormente quanto àqueles que não cumprem. Se eu não cumpro nada, se eu não faço nada, eu vou estagnar. Se eu for estagnar, para que eu fui criado imortal? Se o objetivo da imortalidade é estimular a crescer, cada um com uma velocidade diferente, e também em função do seu passado. Se eu venho de um planeta primitivo, minhas condições eu tenho um conjunto de condições. Se eu venho de outro planeta de provas e expiações, aí a situação é um pouquinho mais delicada, porque eu tive já a oportunidade, vim, não consegui me quitar com planejamento reencarnatório e vou para uma outra nova oportunidade, depois de algum tempo, com o trabalho intermediário no plano espiritual. Então, eu vou com o que vou aprender na erraticidade, mas também vou levar débitos das oportunidades que não aproveitei na encarnação anterior.
Então, é movimento. E eu preciso estar atento a esse movimento para não parar, para não me acomodar. E também, cuidado com o que eu faço, cuidado com as minhas escolhas. E isso tudo é ensinado e orientado no planejamento reencarnatório. Eu não fico a matroca, eu não fico ao Deus dará, como dizem. Sempre vai haver alguém me ajudando. E, além disso, quando encarnado, também há os nossos anjos guardiães, há espíritos familiares, há bons espíritos que também procuram nos ajudar. Então, depende da escolha de cada um. É um movimento constante que nós precisamos estar atentos. Atentos para que, além de marcarmos passo, nós não prejudiquemos, lançando na psicosfera energias não salutares. Nós precisamos muito de pensar nisso. Não é só eu não estar com débito, é o que eu estou carregando na psicosfera. Nós estamos agora numa faixa que a gente tem visto algumas, que fazer seleção, algumas mensagens de espíritos como Bezerra de Menezes, que dá um retrato de como nós estamos, a energia negativa que circula nesse planeta. Mas cada um de nós, durante as 24 horas do dia, tem a oportunidade e a opção de fazer a sua mudança. E cada um que muda tem uma influência no geral. Se eu deixo de emitir energias negativas e, em contrapartida, eu emito energias positivas, isso vai aumentar e influir no geral. E cada um de nós que fizer isso vai se fortalecer e, além disso, nessa caminhada, vai ter condição de fazer coisas como aquele primeiro grupo que tudo que era necessário, abrangendo tanto caridade moral como caridade material, vai passar a poder fazer. Podendo fazer isso, vai se estimular, vai conseguir mais ajuda e vai, antes de tudo, trabalhar com aquele instrumento fundamental que é a oração. Se eu não sei o que dizer, faça uma oração. Porque a cabeça vazia, a mente vazia, precisa tomar muito cuidado. Porque além de estar vazia, você precisa estar vigilante por que você está fazendo, para onde você está caminhando, que passo você está dando. É muito importante isso, porque nós temos as aptidões e elas são orientadas no planejamento reencarnatório. Algumas vezes até queremos, por entusiasmo, fazer mais do que deveríamos, mas temos a orientação de que não devemos. Algumas vezes, até uma possibilidade, mas nós precisamos ter a humildade, porque quando a gente chega, vê os equívocos que cometeu, fica entusiasmado, em alguns casos. Quando você fica entusiasmado, não, agora eu vou ganhar tempo. Mas cuidado, quem corre muito pode cansar e cair. Então, vamos seguir a orientação. Tendo uma dúvida no planejamento reencarnatório, vamos esclarecer. Aqueles irmãos que estão lá, eles estão fazendo tudo que está ao alcance deles, dentro das leis de Deus, para nos ajudar a nos melhorarmos e, com isso, melhorarmos a ambiência em nossa volta quando encarnarmos de novo. Não vamos levar amarguras, nem coisas que possam atrapalhar, incomodar, perturbar a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Na parte da planilha, nós vamos conversar um pouquinho da parábola sobre essas questões aqui do que nós estamos fazendo em nossa caminhada. O que ocorre? A parábola do semeador, ai, meu Deus, são as duas coisas, semeador e o samaritano. Ela tem origem numa fase da vida, da passagem de Jesus aqui. Então, deve ser olhada com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Quais são as preliminares disso? Nós sabemos que Jesus, sobre o nascimento de Jesus, já conversamos com eles, e o que ocorre? Jesus veio para terceira revelação. Não, segunda revelação.
Por quê? Porque o Moisés já vinha vindo, e o que Moisés trouxe conosco? Um povo revoltado, nós lembramos o que aconteceu com os egípcios, com os israelenses no Egito, um povo cheio de revolta, com indisciplina, porque vivia sob uma opressão tremenda. Então, quando ele foi ainda fazer aquela caminhada, e quando chegou na terra, que deveriam ficar, para recomeçar, Moisés precisou usar uma estratégia extremamente importante e delicada também, porque ele associou aos 10 mandamentos mais 514, dizendo a todos que eram de Deus, todos eles, mas não eram. É que se ele trouxesse só os 10 mandamentos da lei de Deus, aquele povo não estava preparado, não tinha disciplina, não tinha ordem, não tinha organização para fazer absolutamente aquelas 10 coisas. Eles vão se sentir tolhidos e iam forçar. Consequentemente, o trabalho de Moisés foi extremamente delicado. Mas o que ele deixou, ficou. E agora nós vamos chegar na parábola do semeador, numa época em que 3 áreas importantes lá da Palestina, a Judéia, a Samaria e a Galileia. Aí é que vai iniciar todos esses acontecimentos, vão se desenrolar todos esses acontecimentos da parábola do semeador. Na época em que essa parábola foca, era a época em que na área da Galileia, na área da Judéia, e estava Jerusalém, onde se realizaria a Páscoa. Para essa Páscoa, vinham pessoas, irmãos de todos os lugares, de formas que a população da área, que era, digamos, vamos ver, 50 mil, ia a mais de 10, 15 vezes a população, imaginem isso. Além disso, ocorria uma outra coisa. Lá na Palestina, havia 12 tribos, compunham a comunidade israelense, 12 tribos. Houve uma dissidência e houve uma separação. 10 tribos ficaram na Judéia e 2 tribos ficaram na Samaria. Só que o que acontecia, a relação entre eles, é como existe hoje, mais ou menos, entre israelenses e palestinos. Aqui era entre samaritanos e judeus. De tal forma que a relação entre eles, muitas vezes, inclusive, era até beligerante entre eles, entre os samaritanos e os judeus. O que ocorre? Jesus estava perto da Páscoa, que a gente sabe também, está chegando a época da crucificação. Ele precisava ir a Jerusalém, mas precisava passar pela Samaria. Mas se ele passasse para Samaria, podia haver conflito. E ele estava com Tiago e João Evangelista. Então, quando ele chamou Tiago e João Evangelista, disse assim, nós vamos passar pela Samaria, porque antes eles cortavam caminhos para não chegar lá e não haver conflito. Mas ele foi. Foi uma viagem extremamente desgastante. Por quê? Porque havia lá nessa idade, nessa fase da vida na Terra, quase que uma lei, dessas leis que não existem, escritos, não são próprias de um outro país. Qual era essa lei? Os peregrinos deveriam sempre ser bem recebidos, onde quer que estivessem, e bem tratados, alimentados e tudo. Jesus e o João e o evangelista
João e o Tiago chegaram a procurar abrigo, enquanto Jesus ia fazer umas outras coisas. Eles andaram e não conseguiram abrigo nem alimento. Os dois ficaram revoltadíssimos, João e Tiago. E o que ocorre? Havia naquela época, digamos, um consenso em praticamente todos os povos daquela época que aquele que negasse abrigo e alimentação ao peregrino poderia receber um fogo do céu que o queimaria por completo. Quando Tiago e o João chegaram a Jesus, estavam revoltadíssimos, porque não encontraram uma porta aberta para eles na Samaria. E disseram para eles, pediram a Jesus para que trouxesse o fogo, esse fogo, para queimar, acabar com todos os samaritanos. Jesus simplesmente repetiu para eles assim: o Filho do Homem veio para curar, para salvar, não para eliminar. E esse aprendizado que Jesus fez para Tiago e João, na parada também tem um outro desdobramento para ele. Então, ele disse, qual foi a consequência disso tudo? Eles fizeram toda a caminhada sem alimento e cansados, sem poder descansar. Vejam, numa época naquele sol daquela área que existe pela Escaldante, você caminhar quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros, sem se alimentar e sem repousar, a gente fala o estômago e tudo, mas e os pés também? Porque não é daqui para ali, não, é daqui para lá e acolá. Muita coisa a gente precisa fazer. E também conviver, eventualmente, com intempéries ou coisas assim. E quando chegaram, nesse estado que eles estavam, cansados, famintos, sedentos, quem eles encontram primeiro? Um doutor da lei. Nós sabemos que o doutor da lei era respeitado e ditava as normas. Ele foi fazer uma pergunta para Jesus. Ele fez a seguinte pergunta: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Antes de conseguir, vamos ver mais ou menos o perfil dele. Há um tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados aflitos, que é missão do homem inteligente na Terra. E esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: a inteligência é um dos talentos que o homem usa para sua caminhada e para compartilhar, ajudar aqueles que não têm esse mesmo nível de inteligência que ele. Então, muitas vezes é extremamente inteligente, mas junto disso vem o egoísmo, a vaidade, e ele se afasta de uma ferramenta que é a inteligência, e em vez de usar para chegar à sabedoria, chega para fazer o outro que está abaixo dele, entre aspas, mais abaixo dele, porque ele mostra o conhecimento, não contribui, não compartilha com quem quer que seja esses conhecimentos, está adquirindo uma situação complicada. E ele fez essa pergunta a Jesus, por quê? Porque Jesus, ele era samaritano e Jesus era judeu. Então, ele queria enredar Jesus. Mas Jesus, o que fez? Ele não ele ficou nervoso, não ficou irritado, nada. Da mesma forma que ele falou com tranquilidade para Tiago e João, ele falou o seguinte, 2 perguntas. Em resposta ao samaritano, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? 2 perguntas. Que é o que está escrito na lei? A lei é o Torá, né? O Pentateuco de Israel e mais aquelas outras questões. E tem uma outra coisa também.
os samaritanos tinham um Pentateuco também, mas numa língua mais antiga, e só os 5 primeiros. Quais são? Que são o Êxodo, né? Quais são eles? São a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Então, ele fez a pergunta, mas é uma pergunta que ele sabia a resposta. Vamos ver, Jesus respondeu a pergunta dele com 2 perguntas. Que é o que está escrito na lei? Porque ele perguntou o que precisava fazer, que está perguntando o que a lei dizia. Jesus perguntou, que é o que está escrito na lei, que está no Torá, né? Que é o que lês nela, a interpretação. Porque a gente lê uma coisa, depois quando a gente fala, quem já fez aquele curso de administração e tem alguém contar uma história e os outros repetirem, sabem isso. Você lê uma coisa, quando você passa para o primeiro, já está um pouquinho diferente. Quando chega no último, não tem nada a ver com o que foi iniciado. E é por isso que Jesus perguntou, que é o que lês nela, porque aí ele ia dar a interpretação. Não seguir a pergunta dele, porque aí Jesus podia responder uma coisa certa, e ele dizer que não coincidia, não concordava. Se ele dissesse que concordava, estava uma coisa que, numa conversa, é extremamente nociva para ambos os lados, a discussão. Mas Jesus respondendo com 2 perguntas, e ele definindo, detalhando o que ele estava querendo saber, aí, termo para discussão, não haveria condição, até porque Jesus nunca iniciaria uma discussão. Aí ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, respondeste muito bem, fazes isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz, que é o meu próximo. Mas antes disso, Jesus fez o seguinte, ele, sabendo que o samaritano, o doutor da lei, queria enredá-lo, com essas 2 perguntas, ele mudou a posição. Ele começou a perguntar ao samaritano, ao doutor da lei, o que ele achava. Aí o samaritano, ele disse para eles, amarás o teu Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Mas o que é isso que ele disse? 2 itens do Torá, do Pentateuco israelense. Então, Jesus sabia exatamente. Então, olha o que aconteceu de fato. O samaritano perguntou a Jesus o que ele já tinha resposta. Aí é aquele negócio da inteligência, porque eles eram reconhecidamente inteligentes, não só dentro de Israel, como fora disso. Mas a inteligência, ela pode ser algo nocivo. Você pode usar a inteligência para prejudicar, ou pode usar a inteligência para ajudar. Por isso que vem aquela referência que nós fizemos no capítulo, Missão do Homem Inteligente da Terra. Ele era um homem extremamente inteligente, era reconhecido não só na Samaria, mas nos outros lugares também. Mas ele queria usar aquela inteligência para receber uma resposta que não era correta, mas era a que ele queria. Ele queria que dissesse alguma coisa que levasse a entender que os judeus não eram bons, que os samaritanos, não, que os judeus não eram bons. E eles, como samaritanos, que eram os melhores. Vejam o cuidado que nós temos que ter para não envedarmos. Quando a gente nota que alguém tem algum tipo de má intenção, não vamos colocar mais lenha na fogueira. Vamos perguntar ou vamos pedir esclarecimentos, porque aí o diálogo pode ser meio desagradável, mas uma discussão é muito pior, porque a discussão leva a extremismo. E no extremismo, um ou os 2 lados, daqui a algum tempo, vão deixar de raciocinar.
É claro que nessa situação nós sabemos que um deles não ia perder o tino, que era Jesus. Tanto que ele respondeu a pergunta dele com duas perguntas, porque ele sabia que o samaritano não poderia fugir disso. Ele sabia disso. Vejam, e isso era sabido desde o primeiro, o antigo, gente, caramba, o Evangelho Antigo. Ele sabia disso, mas ele queria uma resposta, mas não aconteceu. E aí, mas aí o homem não ficou satisfeito com isso. Querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Aí nós vamos precisar voltar um pouquinho na história. No início, no tempo de Abraão, nós tínhamos outros, Israel e Jacó, que eram aqueles líderes lá na comunidade hebreia. Então, o que acontece? Isso se dedicava principalmente a ele. Amar o teu próximo como a ti mesmo, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Então apareceu uma dúvida para poder driblar isso, para continuar aquela rixa, samaritanos e judeus. Eles disseram: e agora, como é que nós vamos saber como é que um homem é justo para fazer essas coisas? Mas tudo é feito de acordo com a necessidade. Aí veio a primeira sugestão. Vamos fazer de acordo com Moisés. Só que o Moisés que eles estavam falando é aquele dos 10 mandamentos, mas os 514 daqueles que eram para disciplinar. Vocês imaginem qualquer pessoa, por melhor que seja, atender a 614 mandamentos. É meio complicado, né? Bom, aí, não sempre nessas coisas aí, essas coisas manipulam, envolvem muita gente, e começam as opiniões. Vieram as opiniões. A primeira delas é que dizia: não, precisa seguir esse 614. Mas aí, a gente deve lembrar também que nessas situações sempre há bom senso na outra parte. E eles fizeram o seguinte: bom, então nós vamos ficar só com os 10 mandamentos, que são só da lei de Deus. Porque se Abraão morreu, se Jacó morreu, se Israel morreu, então acabou. A Torá não vale mais para ninguém? Aí eles fizeram o seguinte: vamos ver os 10. Nos 10, que eram os de Deus, aí abrangem todo mundo. Não quer dizer que todo mundo vai seguir, vai cumprir, vai dar tudo certo. Nós sabemos que não. Mas aqueles, a base dela, além de ser inteligente, era honesta, tinha sentimento. O objetivo era fazer crescer, aglutinar, e não desviar, dispersar. Mas isso também ainda não satisfez. Porque mesmo assim, seria muita gente para ser chamada de justo, porque o objetivo de tudo isso era ser justo. Aí eles falaram: bom, então não vamos fazer isso. Aí vamos fazer o que depois Jesus disse para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso abrange tudo dos profetas. Então não havia mais nada. Amar a Deus sobre todas as coisas. E você cumprir 2 mandamentos é muito mais tranquilo, quem quer que seja você, do que 614 ou 10. Além disso, você precisava, para ser justo, ter uma dificuldade um pouco maior. Qual era? Amar a Deus, tranquilo, passa de passagem, né? Agora, amar o próximo como a si mesmo,
Ali naquele momento, estava uma amostra de que ia ser muito difícil. Os samaritanos e os hebreus, depois daquele tempo todo de guerra, iam passar a se amar, porque eles só conheciam a guerra, a belicosidade. Como é que a gente ia fazer com essa coisa, gente? Não podia, não havia condição. E aí vem a famosa aspecto da interpretação. Havia duas correntes. Uma das correntes dizia que 2 não era bom, não dava certo. Por quê? É porque eles queriam fazer uma coisa que impedisse que aquela situação de beligerância entre os dois se mantivesse. Aquilo eram todos irmãos. Por isso é que ele fez aquela segunda pergunta. Quem é o meu próximo? Porque ele queria, de alguma forma, ter uma resposta que dissesse: nós e os judeus não somos próximos. Não somos próximos. E aí, para saber que não é bem assim, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo. Deixa eu ver aqui. No capítulo 13, itens 9 e 10, caridade material e caridade moral. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acha encerrada nestes 2 preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódio nem ressentimento. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios, onde eu habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Aí ele vem mais além. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis preso ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Essa é a caridade moral. Mas, paralelamente a ela, existe a caridade material, a necessidade do espírito como um ser que precisa com que o seu corpo, a sua sanidade sejam mantidos através, além da caridade moral, também da caridade moral, material, que é o alimento do corpo físico. Você precisa disso, porque senão vai ser muito difícil. Nós vemos a situação que estamos agora, essas pessoas de baixa renda ou de nenhuma renda, a dificuldade que estão fazendo, o sofrimento que estão tendo. Então, a caridade é importante como um pacote. Mas um dia, com a evolução, elas vão se fundir. Porque nós todos vamos olhar como irmãos. Porque do outro lado, quanto ao próximo, aqui nos diz, há uma pergunta também no Evangelho, que diz: até onde vai o teu próximo? Aí vê, mesma raça, mesmo credo religioso, mesma língua, e vai dando outros critérios. Mas ele diz simplesmente, de forma peremptória, não, a toda a humanidade. Tanto que, por exemplo, quantas famílias, membros da família, são irmãos, são consanguíneos, mas do jeito que trabalham, lidam um com o outro, não são próximos. Muitas vezes, são até adversários. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que a família é o primeiro cadinho. Porque se nós, na família, não resolvermos essa situação de passar para conviver, pessoas que convivem para próximos, o que nós vamos levar para fora da família?
para o trabalho, para a diversão, para a vida de relação como um todo. O que nós vamos levar se não formos próximos? E no final, o Kardec, a Orientação dos Espíritos, dá uma informação fabulosa que é muito importante para todos nós, aqui e fora daqui. Então, ele querendo parecer um justo, quem é o meu próximo? Aí Jesus, tomando a palavra, lhe diz, porque ele perguntou quem era o próximo. Queria que Jesus dissesse quem era o próximo. E ele ia dizer não. Aí voltou aquela primeira fase da conversa. Ia partir para a discussão. E a discussão era uma coisa que não interessa a ninguém quando se quer resolver. Aí ele viu, no Deuteronômio, ele já tinha isso. Então ele fez uma pergunta a Jesus, já até estou repetindo, uma pergunta a Jesus que ele já sabia a resposta. É muito importante nós, quando estamos fazendo essas perguntas. E aí, quando ele diz aquilo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e até o próximo assim. Só que acontece o seguinte, além de ter dado a resposta, ele fortaleceu mais ainda o que queria. Porque se não resolvesse isso, por exemplo, você mora em uma pessoa que levasse ao extremo isso. Você mora no Rio de Janeiro. Quem mora em São Paulo não é tão próximo. Então, se alguém mora em São Paulo, estiver aqui, tiver uma dificuldade, e você não ajudar, você pode dizer, não é meu próximo. Olha que nível chegou. Mas no Evangelho está. O limite do próximo é a toda a humanidade. Então, qualquer um é teu próximo. E aí vamos adiante. Jesus, então, falou com ele. Então, disse assim, amarás o teu Deus, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e de todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito. Aí, o que acontece é o seguinte, isso aí estão 3 termozinhos muito interessantes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí, amar a Deus, a primeira parte. De todo o teu espírito. Aí, você arranja um lugar no coração, junto com o cérebro, para amar também o teu próximo. E segundo, e finalmente, e de todo o teu espírito, todas as tuas forças, todo o teu espírito. No terceiro item, ele faz o seguinte, você dá tudo, usa tudo que for teu, aí abrangendo, inclusive o material, para que possa ajudar o teu próximo. Então, veja bem, coração, Deus, coração, teu próximo, que é o outro lado, que é o espírito, e no final, tuas forças. Porque há muito tempo, em algumas edições, tal força dá uma ideia de uma outra coisa para o espírito, mas o força é que entra também a parte material. Então, aí o que acontece? Aí Jesus, então, foi falar para ele que era aquilo mesmo, para explicitar isso. Um homem já descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo caminho, viu e passou adiante. Um levita, que também viu aquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí é que vem essa pergunta. Jesus muda essa pergunta. Jesus faz a seguinte pergunta, que inclusive está no Evangelho sempre.
quem é o próximo daquele irmão que estava quase morto. Porque aí é que está. Porque quando você diz qual é o teu próximo, você está bem. Quantas vezes você teria passado por alguém que está mal, você não ajuda, não é atropelado, não. Pessoa que está mal, está precisando de um sorriso, uma coisa. Aí você, assim, quem é meu próximo? Você não tem ligação nenhuma com ele, tá? Mas se você sofre um acidente, alguma coisa, você está parado. Quem vem até você é o teu próximo. Porque como samaritano, ele vai te cuidar, ele vai te transportar, carregando você como se você fosse o cavaleiro e ele o empregado dele. Olha só a diferença. Deixou de um próximo egoísta para um próximo que é auxiliado no momento de necessidade, que é alguém que, além de irmão, é próximo. Porque nós, como vimos, na família os irmãos podem não ser próximos. Sendo assim, Jesus mudou por completo a orientação do samaritano, ele não teve mais o que fazer. Porque quando Jesus fez a seguinte pergunta, desses três, qual te parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Observem que ele nem falou da samaritano, ele falou aquele que usou de misericórdia com ele. E há uma outra coisa também interessante. Vocês observam que ele falou do sacerdote, o sacerdote estava vindo, veio do lugar mais alto, veio do templo. Então, o sacerdote que orou num templo, fez juramentos, passou direto. Orou, mas não praticou. O levita, a mesma coisa. O samaritano, não. A gente não sabe nem de onde ele via. E observe que na parábola, Jesus não dá nome a ninguém, não diz de onde que o estava machucado veio, e só deu nome ao samaritano. Vejam o que é você estar disposto a se doar, mesmo alguém que queira te dar uma rasteira. Porque alguém que quer te dar uma rasteira, você deve ser o próximo dele. Não, além de não aceitar a rasteira, não querer retribuir a rasteira que ele quer te dar. Então, é muito importante que muitos de nós ainda temos isso quando fala próximo, numa situação como essa, o próximo é aquele que vai ajudar. Você não sabe se ele vai ajudar. Agora, o que precisa, ele precisa de um próximo. O que precisa da ajuda precisa de um próximo. E aí é que entra a solidariedade, a caridade moral, a caridade material, que ele deu a moral atingindo aquele irmão que podia até desencarnar. E deu a material andando e colocando ele no cavalo, indo à estrebaria, rapaz, eu estou com uma memória, caramba. Hospedaria, levou a hospedaria, deu dinheiro e disse, se fosse necessário mais, ele voltaria. Ainda tinha confiança no moço que estava lá, no dono da hospedaria, para fazer tudo. Essa parábola, ela é muito interessante para cada um fazer uma análise própria, isenta, para ver como eu poderia ser próximo de alguém se eu não quisesse, ou não pretendesse, ou não me achasse condição de praticar a caridade. Se ia ter uma desculpa, só que essa desculpa iria enganar a ninguém, nem a tua consciência você enganaria. Então, é muito importante que esse conceito de próximo fique firme em todos nós. Próximo é aquele que precisa da ajuda. E você é aquele que tem a bênção de poder prestar essa ajuda a alguém que você não conhece, provavelmente nunca vai ver mais. Essa é a coisa, ser o próximo daquele, e não esperar alguém seja o teu próximo, que aí tem até uma noçãozinha de egoísmo. Quem é meu próximo? Não. De quem eu serei próximo? E só o irmão que está em dificuldade é que sabe disso. Por isso que muitas vezes você é o próximo quando passa por alguém conhecido
que está em dificuldade, ele não fala nada, você diz, fulano, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Você foi o próximo dele. Gente, obrigado por tudo, até uma próxima vez, se Deus quiser. Agradecemos ao nosso irmão Vandir, e achei muito interessante, né? De quem eu devo ser o próximo? Porque a gente sempre pergunta, né? Quem é o meu próximo? Mas, na realidade, a pergunta é, de quem eu devo ser o próximo? Realmente são reflexões que a gente tem que fazer, dando, né, a nossa... Só esse final dessa caracterização do próximo, para mim, valeu o estudo. Eu também. Eu fiquei aqui... Até porque você agora não tem mais, assim, não tem mais o direito, depois de um estudo desse, não tem mais o direito de dizer, faço ou não faço? Alguém vai passar e vai fazer. É muito interessante. Você não é o próximo de alguém que está precisando. De quem eu devo ser o próximo. Realmente muda totalmente a nossa... Totalmente isso, né? A preocupação é quem é meu próximo. É muito cômodo, né? Sim, porque aí você mesmo decide se vai ser ou não, sem saber o que está acontecendo com o outro. Exatamente. É de quem eu devo ser o próximo. Realmente uma colocação muito interessante. Eu agradeço ao nosso amigo Vandir, que nos trouxe essa reflexão. Então, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Rosane fazer a nossa prece de agradecimento, e lembrando a todos que hoje, depois da reunião, ainda teremos a nossa reunião de radiação para deficientes, para pessoas com doenças físicas, né? Nós sairemos desse link e entraremos no outro que eu até já enviei. Então, Rosane, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Tá bom, Rosa. Então, meus irmãos, estando nessa energia de gratidão que nós tivemos agora, já acompanhada desde os estudos anteriores, vamos elevar mais forte o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para que nós possamos, a partir desses entendimentos que foram nos dados essa noite de hoje, nos comportarmos de acordo com esse entendimento. Que nós possamos, Senhor, sentir dentro de nós a grande certeza de uma vida futura, para que nos dias sempre que se seguem, Senhor, nós possamos ser melhores, sabendo que os estudos, eles abrem as nossas mentes, abrem os nossos corações, para aprendermos um pouco mais do seu amor, da sua misericórdia, para que possamos, Senhor, em tempos idos e vários outros tempos adiante, sermos um pouco melhores do que somos hoje. Senhor, somos gratos por essa reunião de hoje. Somos, Senhor, imensamente gratos. Que nós possamos nos reunir sempre na graça e no amor do Cristo Jesus. Nós agradecemos também a Francisco de Assis a possibilidade de estudarmos o Evangelho, assim como ele nos trouxe. Um Evangelho mais refletido, um Evangelho mais cheio de sentimentos, um Evangelho mais cheio de amor. Como nós ainda somos muito pequenos e precisamos abrir mais as nossas mentes, nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Que assim seja. Então, obrigado, minha amiga, por essa prece, e queremos nos despedir de todos, desejando para todos uma boa noite, de muita paz, de muito amor, tá bom? Vandir, obrigado, meu amigo, obrigada a todos vocês, irmãos. Daqui a pouco a gente se vê, quem vai participar da radiação, tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Que o Senhor nos abençoe. Assim seja. Boa noite.